Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo e vamos dar continuidade à leitura de A Fabricação da Ciência, de Alan Chalmers, a partir do capítulo 2. Se você não acompanhou a leitura, as leituras anteriores, por favor, acesse a parte 1 e a parte 2, em que começamos e finalizamos o prefácio, a introdução e o capítulo 1. Então vamos lá, capítulo 2, Contra o método universal. Observações introdutórias. Como já indiquei anteriormente, os que defendem um estatuto privilegiado para o conhecimento científico normalmente adotam o que denominei estratégia positivista. Quer dizer, tentam definir uma certa metodologia universal, a histórica da ciência, que especifique os padrões em relação aos quais se deva julgar as supostas ciências. Popper e Lakatos, influentes filósofos da ciência, embora antipositivistas em aspectos fundamentais, adotaram uma versão dessa estratégia. Em época mais recente, John Warhol expressa muito enfaticamente sua fidelidade à estratégia positivista. Segundo Warhol, estabelecer princípios físicos para a avaliação da teoria científica é a única alternativa ao relativismo, de modo que, sem os princípios invariáveis da boa ciência, toda a ideia de explicar-se o desenvolvimento da ciência como um processo racional é seguramente abandonada. Da mesma forma, Barry Gower lamenta o fato de que a ideia de um método característico da pesquisa científica não seja popular e tenta resolver o problema. Se vocês ouvirem um funga-funga de fundo, me desculpem, mas aqui com o frio aqui na minha cidade, a primeira coisa que me ataca é a rinite. Rinite, alergia, enfim, resfriado. E recentemente eu tive uma rinite muito forte, então até agora estou fungando aqui. Então vocês me desculpem se tiver esse barulho de fundo. Neste capítulo, exponho resumidamente as razões pelas quais uma tentativa de defender a ciência, recorrendo-se a uma explicação universal histórica, está condenada. Suponhamos, em nome da argumentação, que existe uma categoria excepcional chamada ciência e um método científico universal regendo o seu progresso e a sua avaliação. Como poderiam os filósofos da ciência estabelecer uma caracterização satisfatória desta categoria, ciência, e seu método? Que recursos têm os filósofos à sua disposição para determinar o que a ciência é ou deveria ser? Devo examinar uma série de respostas possíveis e sustentar que elas são insatisfatórias. O recurso à natureza humana. As tentativas feitas por uma série de filósofos do século XVII para responder à minha pergunta concentravam-se na importância da natureza humana. Colocada em termos bastante simples, sua posição pode ser caracterizada da seguinte maneira: já que são seres humanos que produzem e que avaliam o conhecimento em geral e o conhecimento científico em particular, para compreender as diversas maneiras pelas quais o conhecimento pode ser apropriadamente adquirido, devemos levar em conta a natureza de cada ser humano que o adquire e o avalia. Devemos analisar os aspectos relevantes da natureza humana. Esses aspectos são a capacidade que os seres humanos têm de raciocinar e sua capacidade de observar o mundo por meio dos sentidos. Os racionalistas clássicos, como Descartes, concentram-se no primeiro aspecto. Assim, vemos que em seu discurso sobre o método, Descartes rejeitava o costume. Aliás, é um texto muito bom para a gente ler aqui. Se houver interesse dos que acompanham aqui o canal, por favor, vai ser um prazer enorme acompanhar a sua leitura. Ou eu também posso até futuramente fazer uma leitura de alguns capítulos, de algumas partes do discurso. De qualquer forma, fica aqui o convite. Descartes rejeitava o costume e a autoridade como fontes satisfatórias para a fundamentação segura do conhecimento
e decidir estudar por si mesmo, usando todas as forças de sua mente numa tentativa de livrar-se dos muitos equívocos que possam obscurecer a luz da natureza em nós e que nos deixam menos capazes de dar ouvidos à razão. Para ele, a natureza do conhecimento, suas origens e seus limites deveriam ser entendidos em termos de nossa luz natural da razão. No terreno dos empiristas, encontramos John Locke explicando que, diante de certas questões epistemológicas específicas, percebera que, antes de tratar dessas questões, era preciso examinar nossas próprias capacidades e verificar que objetos de nossa compreensão eram ou não próprios para tal. Entre essas capacidades, para Locke, muito importante era, naturalmente, a capacidade dos seres humanos observarem o mundo por meio dos sentidos. David Hume, buscando os elementos empiristas na epistemologia de Locke, deixou muito claro que, em sua opinião, a natureza do conhecimento deve ser compreendida por meio da investigação da natureza dos seres humanos que o adquirem. Para citar suas próprias palavras, é evidente que todas as ciências têm uma relação maior ou menor com a natureza humana. E por mais que qualquer uma delas pareça distanciar-se disso, continuarão voltando a ela por uma ou outra passagem. Mesmo a matemática, a filosofia natural e a religião natural dependem em certa medida da ciência do homem, pois estão além do conhecimento dos homens e são julgadas por suas forças e suas faculdades. É impossível dizer quais mudanças e aperfeiçoamentos poderíamos fazer nessas ciências se estivéssemos inteiramente ao corrente da extensão e da força do entendimento humano e pudéssemos explicar a natureza das ideias que empregamos e das operações que realizamos em nosso raciocínio. As teorias racionalistas e empiristas da ciência sofrem de graves problemas internos. Os racionalistas, quando tentavam justificar proposições advindas de um pensar claro como verdades absolutas, eram, com efeito, obrigados a adotar certas noções problemáticas evidentes por si mesmas. Vale a pena lembrar que boa parte de sua física, que Descartes tentou justificar recorrendo a seu método racionalista, terminou por revelar-se totalmente falsa. Os empiristas estavam diante de uma série de problemas relacionados à falibilidade e ao campo restrito dos sentidos, e do problema de justificar as generalizações que necessariamente ultrapassam a evidência proporcionada por determinadas aplicações dos sentidos. O problema da indução, Chalmers 82, capítulos 2 e 3. Deixa eu ler essa frase de novo, porque eu acho que eu acabei me desconcentrando, até porque eu não sei se vocês ouviram de fundo, teve um grito aqui, não sei o que aconteceu na rua. Os empiristas estavam diante de uma série de problemas relacionados à falibilidade e ao campo restrito dos sentidos, e do problema de justificar as generalizações que necessariamente ultrapassam a evidência proporcionada por determinadas aplicações dos sentidos. Esses problemas internos são graves e suficientes para desacreditar as tentativas filosóficas tradicionais de fundamentar uma teoria da ciência com base na natureza humana. Contudo, não considero as dificuldades internas com que se depararam o racionalismo e o empirismo tradicional as principais razões para rejeitá-los como explicações satisfatórias da ciência. Sou da opinião de que a abordagem geral que exige que se trace a natureza do conhecimento científico, de acordo com a natureza dos seres humanos que o produzem, está fundamentalmente equivocada. O ser humano é moldado pela sociedade em que vive e o problema de definir-se alguma essência imutável atrás de diferenças sociais, culturais e históricas é notoriamente difícil. Sem sombra de dúvida, um aspecto essencial dos seres humanos é sua capacidade de pensar e de sentir.
Entretanto, provavelmente de nada adiantará buscar a natureza da ciência, e seja lá o que de universal existir nessa capacidade, pela simples razão de que, sejam quais forem as resistências dos homens, os processos racionais, empíricos e experimentais que a ciência historicamente encerra, mudam e evoluem. Assim, por exemplo, o cálculo infinitesimal estava à disposição dos cientistas que vieram depois de Newton e Leibniz, mas não antes. Era possível valer-se dele na sustentação de debates sobre infinitesimais, algo que não estava à disposição de Arquimedes. E repito, depois que Galileu introduziu a técnica de teste das leis científicas sob as condições artificiais de um experimento controlado, podia-se justificar a ordem física por trás do mundo desordenado da experiência comum de um modo antes impossível. Quando Galileu surgiu com o telescópio, abriu-se um novo campo de dados para a ciência, que tornou redundante boa parte dos dados anteriores obtidos a olho nu. Nota: esses aspectos da física de Galileu são discutidos mais detalhadamente em outros capítulos. Os fatos relativos a variações nos procedimentos racionais e empíricos empregados na ciência não têm muito a ver com a natureza humana. As diferenças entre os métodos de Arquimedes e Newton, Aristóteles e Galileu não devem ser compreendidas em termos de suas respectivas naturezas, mas em termos dos cenários epistemológicos em que estavam imersos. A natureza do conhecimento científico, a maneira como ela deve ser justificada com recurso à razão e à observação, muda historicamente. Para compreendê-la e identificá-la, devemos analisar os instrumentos intelectuais e práticos que um cientista tinha à mão em determinado contexto histórico, tentar classificar o método científico pela análise da natureza humana é examinar precisamente o lugar errado. Eu gostaria de dar uma pausa aqui. No próximo vídeo, a gente continua pelo ponto 2.3, o recurso à física e sua história, positivismo e falsificacionismo. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha apreciado a leitura e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!